Eu sempre achei o Teatro Municipal de São Paulo um daqueles lugares em que o ar parece carregar memória. Quando eu entrava ali, sentia logo o cheiro de madeira antiga, poeira fina e tecido envelhecido, misturado com perfume de cortina, verniz e tempo. Era um prédio bonito demais para ser apenas bonito. Havia brilho nos detalhes dourados, mas também um peso estranho nas sombras que se escondiam entre as colunas, nos corredores laterais e, principalmente, na plateia vazia. Tudo parecia observar em silêncio. Foi só quando comecei a conversar com o Roberto, técnico de som do teatro, que aquele incômodo virou medo de verdade. Ele não falava como quem quer assustar ninguém. Pelo contrário, falava baixo, sem pressa, com uma seriedade cansada, como se estivesse confessando algo que já tinha engolido por tempo demais. Disse que quase toda noite, depois que o último espectador vai embora e o teatro fica entregue ao vazio, aparece uma figura sentada na última poltrona da plateia. Na hora, eu ri de nervoso, achando que era uma dessas histórias que a gente escuta em lugar antigo e tenta esquecer depois. Mas o olhar do Roberto não mudou. Ele continuou encarando a escuridão da sala como se ainda pudesse ver aquilo ali diante de nós. Segundo ele, ninguém consegue enxergar o rosto dessa pessoa. Só se percebe a presença, um corpo imóvel, escuro, como uma silhueta recortada contra a penumbra, olhando fixamente para o palco vazio, sem se mexer, sem responder, sem fazer nenhum ruído. O mais estranho é que não parece uma brincadeira, nem uma falha de iluminação, nem um reflexo qualquer. Roberto jurou que já viu a figura diversas vezes. Disse que, em alguns momentos, sente uma pressão no peito, assim que percebe a presença, como se o ar dentro da plateia ficasse mais pesado. E o pior de tudo, ninguém sabe quem é, ninguém sabe por que está ali. Só resta aquela imagem impossível parada na última poltrona, como se estivesse esperando algo que nunca acontece. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando processar aquilo tudo. E quanto mais eu pensava, mais o teatro parecia mudar de aspecto ao meu redor, como se as paredes tivessem ouvido nossa conversa. Se você quer saber o que aconteceu depois, fica comigo. Se inscreve no canal e comenta o que achou até aqui, porque a história só ficou mais estranha depois disso. Roberto trabalha há mais de 15 anos no Teatro Municipal, e isso fazia a fala dele pesar ainda mais. Não era alguém que estivesse ali de passagem, inventando coisas para chamar a atenção. Era um homem acostumado com os bastidores, com o eco de passos vazios, com o estalo das estruturas antigas e com o silêncio que fica depois que a última luz se apaga. Quando ele me contou isso, percebi que havia um cansaço estranho no jeito como segurava o corpo, como se carregar aquele segredo por tanto tempo tivesse deixado marcas nele. Ele me explicou que a figura só aparece quando o teatro está completamente vazio. Não basta estar quase deserto, nem com os corredores silenciosos. Precisa ser aquele vazio absoluto, quando até o som parece desistir de existir. Segundo ele, é como se o próprio prédio precisasse ficar em estado de suspensão para que aquela presença se manifeste. E foi essa parte que mais me perturbou, porque a imagem que veio à minha cabeça não foi de um fantasma comum, mas de algo que respeitava uma regra silenciosa, quase um ritual, uma visita que só acontece quando o último resquício de vida humana desaparece. Enquanto ele falava, eu olhava para a plateia escura e imaginava a última poltrona. Tentava visualizar o tecido envelhecido, a fileira mergulhada na penumbra, a distância entre aquele ponto e o palco vazio. Havia algo profundamente desconfortável nisso tudo. Não era apenas a presença de alguém ali. Era o fato de essa presença escolher justamente o lugar mais isolado da sala, como se quisesse permanecer à margem, observando tudo sem ser observada. Roberto disse ainda que, às vezes,
Ele tenta se aproximar, mas o corpo simplesmente trava. Ele descreveu como um bloqueio invisível, uma sensação de peso nas pernas e nos ombros, como se alguma força o segurasse antes mesmo que ele desse o primeiro passo. Isso me atingiu de um jeito difícil de explicar, porque eu conhecia aquele tipo de medo. Não um medo explosivo, mas aquele medo frio, que começa pequeno e vai ocupando o peito, fazendo a respiração ficar mais curta e o pensamento mais lento. E o teatro, por si só piorava tudo. O Teatro Municipal de São Paulo é bonito de uma maneira quase intimidante. Os lustres, as molduras, os detalhes ornamentais, tudo parece feito para impressionar, mas também para lembrar que ali dentro muita coisa já aconteceu. Grandes emoções, aplausos, apresentações históricas e talvez tragédias que ficaram presas nas paredes sem nunca sair. Eu sentia isso em cada corredor, em cada sombra alongada no piso, em cada reflexo dourado apagado pela noite. Foi ouvindo Roberto que eu entendi que o mistério não estava só na figura, estava no fato de que o teatro parecia aceitar essa presença como parte de sua própria história. E isso me deixou ainda mais inquieto. Se essa coisa escolhe sempre a última poltrona, então existe um motivo, e eu precisava descobrir qual. Se você ainda está comigo, se inscreve e comenta, porque a partir daqui, a história começou a ficar ainda mais difícil de encarar. Eu decidi acompanhar o Roberto numa dessas noites, porque só ouvir a história já não era suficiente. Eu precisava ver com meus próprios olhos, mesmo sabendo que, em muitos casos, a verdade assusta mais quando deixa de ser imaginada. A noite estava abafada, e quando entramos no teatro, a sensação foi de atravessar uma fronteira invisível. Do lado de fora, ainda existiam ruídos distantes da cidade, mas ali dentro tudo parecia abafado, como se o prédio engolisse qualquer som antes que ele pudesse alcançar a plateia. O teatro foi escurecendo aos poucos. As luzes diminuíram até restar apenas a penumbra quebrada por alguns pontos fracos de iluminação técnica. As vozes foram desaparecendo e eu comecei a ouvir coisas pequenas demais para merecer atenção em qualquer outro lugar. O leve estalo de uma estrutura antiga, um rangido seco vindo de algum ponto alto, a respiração do Roberto ao meu lado. Mas naquela noite, cada som parecia proposital, como se o próprio ambiente quisesse me lembrar que eu estava entrando em algo que não deveria testemunhar. Nós ficamos ali só nós dois, cercados por fileiras inteiras de poltronas vazias. O tecido escuro parecia absorver a pouca luz restante. O palco, à frente, estava mergulhado numa quietude quase ofensiva, como se esperasse alguma coisa. E então, sem aviso, o Roberto parou. O corpo dele enrijeceu de um jeito instantâneo e o braço se ergueu devagar, apontando para a última poltrona da plateia. Na mesma hora, eu senti o arrepio subir pela nuca, frio e certeiro. Foi um daqueles momentos em que o coração parece perder o compasso. Lá estava a silhueta. Não era uma figura nítida, nem algo totalmente sólido. Era quase transparente, mas ainda assim inconfundível. Alguém sentado, imóvel, virado para o palco, com uma presença tão forte que parecia ocupar mais espaço do que o próprio corpo permitiria. Não dava para ver o rosto, só uma massa escura recortada pela pouca luz, parada como se estivesse presa entre o mundo visível e alguma outra coisa que eu não conseguia entender. Roberto tentou falar. Vi a boca dele se mover, vi a tensão no rosto, mas nenhum som saiu. Foi nesse instante que o silêncio ficou quase ensurdecedor. Não era ausência de ruído, era uma pressão, uma espécie de vazio carregado, tão pesado que eu tive a impressão de ouvir o próprio sangue pulsando nos ouvidos. Eu não conseguia desviar o olhar da última poltrona.
porque a figura parecia me prender ali do mesmo jeito que prendia o Roberto. Naquele instante, eu senti com uma clareza angustiante que aquela presença carregava uma história antiga. Não parecia agressiva, parecia, isso sim, ferida, insistente, como se recusasse ser apagada pelo tempo. E eu entendi que não estávamos vendo só uma sombra, estávamos diante de algo que queria permanecer. Se você quer saber até onde isso foi, comenta e se inscreve, porque o que aconteceu depois me marcou de um jeito que eu nunca vou esquecer. Nos dias seguintes, eu não consegui tirar aquela imagem da cabeça. A figura sentada na última poltrona continuava me acompanhando mesmo fora do teatro, como se tivesse grudado na minha memória de um jeito impossível de arrancar. Então eu resolvi investigar a história do lugar e, principalmente, tudo o que pudesse ter relação com aquela poltrona específica. Quanto mais eu procurava, mais o Teatro Municipal de São Paulo deixava de parecer apenas um monumento histórico e passava a me parecer um organismo antigo, cheio de camadas, silêncio e lembranças enterradas. Foi assim que encontrei a informação sobre a bailarina. Anos atrás, durante um ensaio, ela morreu de forma misteriosa. Só de ler aquilo, eu senti um frio seco na espinha. Não era só a ideia da morte em si, mas o jeito como o nome dela parecia ainda estar preso ao espaço, como se o teatro nunca tivesse terminado de aceitar sua ausência. E o detalhe que mais me perturbou foi outro. A cadeira favorita dela era justamente a última fila, a mesma última poltrona, a mesma posição de onde a figura era vista, imóvel, observando o palco. Quando li isso, fiquei alguns segundos parado, sem conseguir continuar. O ambiente ao redor perdeu importância. O que antes era apenas uma investigação curiosa, virou algo pesado, quase pessoal. A imagem da última poltrona ganhou outro significado. Já não parecia um ponto qualquer da plateia, mas um lugar marcado por uma espécie de espera. E foi impossível não pensar na ideia de alguém que permanece sentado ali, noite após noite, como se ainda aguardasse algo que nunca aconteceu. Ou pior, como se soubesse que aquilo jamais viria. A frase que ouvi sobre ela ficou martelando na minha cabeça. Diziam que a bailarina esperava ali por um aplauso que nunca veio, e essa simples ideia me atingiu com uma força absurda, porque transformava tudo em algo ainda mais triste e sombrio. Não era só um fantasma sem explicação, era uma presença ligada à frustração, ao abandono, à última espera antes do silêncio definitivo. Isso dava à figura uma espécie de intenção que eu não conseguia ignorar. Quando voltei a falar com Roberto, percebi que a expressão dele mudava sempre que mencionava a poltrona. Havia medo, mas também uma espécie de respeito desconfortável, como quem sabe que está lidando com algo que pertence ao teatro tanto quanto os lustres, as cortinas e o palco. Eu queria saber o que ele sentiu quando viu aquela figura pela primeira vez. Queria entender se ele reconheceu nela a bailarina ou se apenas pressentiu que aquilo carregava uma história antiga demais para ser ignorada. A tensão só crescia dentro de mim, porque agora eu tinha um nome, uma pista, e ainda assim parecia não ter chegado perto da verdade. Se você está acompanhando, ativa o sininho e se inscreve, porque no próximo capítulo tudo começou a ficar ainda mais inquietante. Quando conversei com o Roberto de novo, eu já não estava tratando aquilo como simples boato. Depois de tudo que eu tinha visto, qualquer explicação comum parecia pequena demais para caber naquele teatro. Ele estava mais abatido naquela conversa, com o rosto marcado por uma tensão discreta, quase invisível, mas que eu conseguia notar no jeito como ele evitava olhar diretamente para a plateia. Falava devagar, escolhendo cada palavra como se tivesse medo de dar forma demais ao que sentia. Foi então que ele me confessou algo que mudou completamente o tom da história.
Aquela figura tinha uma função, não era apenas uma aparição, era uma espécie de guardiã. Na hora, eu senti um desconforto profundo, porque essa palavra carregava um peso estranho dentro daquele cenário. Guardiã do que exatamente? Roberto me disse que depois que começou a ver a figura na última poltrona, uma coisa importante passou a chamar a atenção. Nunca mais houve acidentes no teatro. Nenhuma queda inexplicável, nenhum problema grave, nenhum incidente absurdo que desafiasse a lógica dos bastidores. E isso, para alguém que trabalha ali há tanto tempo, não era um detalhe qualquer. Era uma mudança grande demais para ser coincidência. Ele também contou que, às vezes, quando tudo já estava em silêncio, começavam a surgir passos delicados. Não eram passos pesados nem apressados. Eram leves, quase cuidadosos, como se alguém percorresse o espaço com uma precisão antiga. E junto com eles vinha o som de sapatos de dança ecoando no vazio. Essa parte me atingiu de um jeito que eu não consegui disfarçar. Eu imaginei o som ricocheteando nas paredes altas, passando pelas fileiras vazias, subindo pelo teto ornamentado e desaparecendo como uma lembrança que insiste em voltar. Enquanto Roberto falava, eu percebia que sua voz ficava mais baixa quando mencionava esses ruídos. Era como se ele estivesse descrevendo algo íntimo, quase sagrado, e ao mesmo tempo perigoso de pronunciar em voz alta. A figura, segundo ele, não causava destruição, fazia o contrário, preservava, protegia a história do teatro, os corredores, o palco, a memória de tudo o que ali já aconteceu. E também parecia proteger quem passava por aquele lugar, como se o espaço estivesse de alguma forma sob vigília. Foi nesse momento que eu entendi a dimensão real do que estávamos vivendo. A linha entre vida e memória era naquele teatro tão fina que quase desaparecia. A figura na última poltrona parecia ser exatamente o elo entre essas duas coisas. Não era só presença, era permanência. Era como se alguém tivesse decidido ficar para garantir que nada fosse perdido. E quanto mais eu pensava nisso, mais difícil era separar medo de respeito. Se você quer entender como tudo isso se encaixa, comenta e se inscreve, porque a próxima parte foi a que mais me fez encarar o teatro de um jeito completamente diferente. Desde aquela noite, o Teatro Municipal nunca mais foi o mesmo para mim. Sempre que eu penso naquele espaço, eu não vejo apenas a beleza do prédio, os detalhes dourados, a madeira polida e o veludo escuro das poltronas. Eu lembro também do silêncio pesado, daquele tipo de silêncio que parece encostar na pele e ficar ali, como se o próprio ar tivesse memória. A imagem da última poltrona passou a me acompanhar de um jeito persistente, quase íntimo, e a figura sentada ali deixou de ser apenas um susto para se tornar algo muito maior na minha cabeça. Não era só um mistério, era um símbolo. A sensação que ficou em mim foi a de que aquele lugar guarda uma memória viva, algo que pulsa mesmo quando tudo parece parado. O teatro à noite me pareceu ainda mais antigo, mais fundo, como se camadas de tempo se acumulassem nas paredes e sob o palco. Eu conseguia imaginar a penumbra se espalhando entre as fileiras, o brilho fraco refletindo nas molduras e aquela presença imóvel permanecendo na última poltrona, distante de todos, mas ainda assim presente em tudo. O Roberto segue trabalhando ali, e isso para mim diz muito sobre ele. Não é só a rotina de um técnico de som, é o peso de alguém que aprendeu a conviver com o inexplicável sem tentar quebrá-lo. Ele continua fazendo o que precisa ser feito, respeitando aquela essência silenciosa que parece habitar o teatro. Na maneira como ele falava, eu percebi que já não havia mais a intenção de provar nada para ninguém. Havia apenas a certeza de que o segredo existe e deve ser guardado, como se o simples ato de revelar demais pudesse ferir algo que pertence àquele lugar. Eu fiquei pensando muito nisso depois.
em como certos espaços parecem sobreviver não apenas pelas paredes e pela arquitetura, mas pelas lembranças que nunca vão embora. O Teatro Municipal, com toda a sua imponência e sua história, passou a me parecer um lugar onde passado e presente convivem de forma inquietante. E a figura na última poltrona me fez encarar uma pergunta que eu não consigo esquecer. Até onde o passado pode permanecer entre nós? Até quando uma presença antiga consegue resistir, escondida nas sombras de um teatro, observando tudo sem ser totalmente vista? Essa história me marcou de um jeito que eu não esperava. Não porque eu tenha encontrado uma resposta definitiva, mas justamente porque a resposta parece não existir de forma simples. Às vezes, o que sobra é a sensação, o arrepio, a lembrança do silêncio e a certeza de que há lugares onde o tempo não vai embora de verdade. Gostou do vídeo? Curte, comenta e compartilha. Para mais mistérios como esse, até a próxima!